Cheguei, Brasil! E aí, você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Fale com Deus. Busque a presença de Deus. Diga: Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Apresente a Deus a tua causa em oração. Busque aquele que tudo pode, que pode mudar a tua história. Deixando o passado no passado. Deixando as coisas velhas para trás. Deixando Deus trabalhar na tua vida. Passado, se fosse bom, era presente. E a vida segue. A vida continua. Tem coisa que nos ferem, nos machucam, mas ficam para trás. E nós precisamos levantar a cabeça, sacudir a poeira e prosseguir a caminhada. Levanta, sacode o pó, quebre as cadeias. Deus tem uma coisa nova para você. Você que não percebeu ainda. Quando nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Sensíveis às mudanças. Perceber quando as mudanças chegam. Encerrar velhos ciclos. E recomeçar. Deixando o passado para trás. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você ainda está vivendo de passado, meu irmão, minha irmã? Quem vive de passado é museu. E aí? Deixe o passado para trás. Levante a tua cabeça. Sacode a poeira. E prossegue a tua caminhada. A tua jornada de vida. A tua história. Nós passamos por adversidades mesmo. São coisas da vida. Mas nem por isso o mundo acaba para nós. Tem coisas que faz parte da nossa jornada de vida na Terra. Nosso aprendizado pessoal. Nosso amadurecimento cristão. E tem coisas que você precisa passar. Que você vai passar. Que ninguém vai passar por você. E Deus permite. Nós somos aperfeiçoados. Muitas vezes entramos no deserto. Mas o deserto não é a sua morada. Você não precisa viver de deserto. Nós passamos pelo deserto. Adquirimos conhecimento, maturidade. Daí você viveu, aprendeu, conheceu. Pronto. O aprendizado já está concluído. Agora é hora de levantar a cabeça. Deixar o passado para trás. Porque você não está mais lá. Você aprendeu, agora você não tem um motivo de continuar na mesmice. Cometendo os velhos erros do passado, vivendo as mesmas emoções. São muitas emoções. Vivendo as muitas emoções do passado, as experiências do passado. E tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado, que não assimila. E vai vivendo situações semelhantes, repetindo ciclos, revivendo frustrações, até tomar atitude diferente, até adquirir maturidade, até adquirir conhecimento. As bênçãos de Deus já estão todas preparadas para você, mas você já está pronto para receber? A promessa está sobre a sua vida.
Mas aí você já tem estrutura para assumir essa postura ou tomar posse da promessa? Vai ficar repetindo o ciclo? Vai ficar vivendo de passado, meu irmão, minha irmã? Levante a tua cabeça, prossiga a caminhada, sacode a poeira e deixa o passado lá no passado. Você já aprendeu, já passou de ano ou reprovou de ano? Você já aprendeu, agora é hora de levantar a cabeça. Você não tem um motivo pelo qual mais reviver velhas frustrações. Serviu de aprendizado. Agradeça a Deus. Diga, Senhor, obrigado pelo meu aprendizado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a minha semeadura foi boa. Eu semeei a preciosa semente. E agora vou colher com um cântico de alegria. Agradeça que nem tudo são perdas, algumas coisas são aprendizado. É isso aí, meu irmão. Nem tudo é perda. Tem coisa que é livramento. Deus está te livrando de circunstâncias, de pessoas, de situações, de traições, de abandono, de preparações arrumadinhos para te destruir. Deus está te livrando e você está chorando porque perdeu. Acha que perdeu, mas foi livramento. Tem coisa que a gente não perde, se livra. E vida que segue. Para de ficar chorando leite derramado, varão, varoa. Levante a sua cabeça, prossiga a caminhada, deixe o passado no passado. Foi aprendizado, agradeça pelo aprendizado. Tome posse agora da sua colheita. Bom, mas depende da colheita, né? E aí, o que você tem semeado? O que é que você vai colher? Qual foi a sua semeadura? Por isso que eu estou sempre aqui vos lembrando, sempre pregando, sempre falando. Cuidado com a sua semeadura. Cuidado com as suas atitudes. Você não é obrigado a semear nada, mas estará condicionado a colher aquilo que você semeou. Vamos ser pessoas melhores, meus irmãos. Vamos ter uma boa semeadura para ter uma boa colheita. E Deus, ele trabalha para os que nele confiam. Na conjectura atual da geopolítica mundial e brasileira, nós estamos vendo tanta colheita ruim, né? Mas de tanta gente que agora vai amargar por detrás das grades, que tiveram uma semeadura ruim, não vai colher outra coisa. Eu fico observando gente falando assim, agora tá doente, né? Mas na hora de correr atrás dos outros com arma, né? Igual uma deputada lá de São Paulo, na hora de fazer arrumadinho para tirar a vida do ministro do STF, do presidente, se envolver nessas coisas, aí tinha saúde. Aí tava tudo beleza. Mas agora que a conta chegou, tá todo mundo doente. O bolsonarismo está doente. E brigando por direitos humanos. Eu quero agradecer a Deus porque eu vivi para ver isso. Pessoas que diziam que bandido bom é bandido, né, sem vida. Para nós, bandido bom é bandido ressocializado. Que a única coisa que tinha, Bolsonaro falava, a única coisa que tinha de bom no Maranhão era pedrinhas. Não quer sofrer na prisão, cidadãos? É só não cometer crime. É só não obstruir as leis. É só não passar por cima das leis. É só não infringir o Código Penal brasileiro. Eu vivi para ver isso. Obrigado, Deus. Aleluia. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tem muita gente doente agora. A depressão, o mal do século. Você vê pessoas que sofrem de depressão porque foram traumatizadas, foram vítimas de abusos quando criança, ou etc, etc. E quando lembra, chora.
E eu estou sempre orando por essas pessoas. Mas tem gente que quando a conta chega, que vai se ver com a justiça, prestar conta dos seus atos, aí entra em depressão. Ah, porque eu estou com depressão. Vai, meu irmão, faz um monte de cagada, faz um monte de burrada, depois vai chorar porque está com depressão. Seja forte e corajoso. Enfrente a justiça. Pague a conta que você deve. Ninguém vai sair sem pagar a conta, não. Vai sair de fininho. Igual um sujeitinho por aí. Eu vou para os Estados Unidos porque a ditadura no Brasil. Aí vai, inventa um monte de mentira, fala um monte de merda, depois volta, assume o mesmo cargo, o mesmo mandato. Esse Brasil, essa nossa democracia é uma mãe que tolera certos indivíduos como esses. Pessoas desprezíveis. A gente tem que tolerar, né? Os reis dos fake news. Bom, vamos virar a página. Vamos pacificar o Brasil. Não existe pacificação sem justiça. Nós tivemos uma tentativa de golpe do Brasil e foi algo muito grave, muito sério. E se não haver penalidade à forma da lei, toda semana vai ter gente aí querendo fazer golpe. Cada mandato agora vai ter gente fazer golpe. Olha nos Estados Unidos, o que virou aqui lá? Donald Trump. Um criminoso condenado pela justiça assume a presidência dos Estados Unidos. Agora eu quero ver quem tira ele de lá, viu? Depois do golpe do Capitólio, e etc, etc, etc. Destruiu o país em poucos meses. Misericórdia. Você já agradeceu a Deus hoje por Bolsonaro não ser mais presidente? Você já agradeceu a Deus hoje por você ser brasileiro? Eu não sei, nem sei por que eu estou falando isso aqui. Mas você que é brasileiro, é naturalizado, vive nos Estados Unidos, ganhou dinheiro, é hora de voltar para o Brasil. Os Estados Unidos vai entrar numa recessão severa. E Donald Trump vai intensificar a perseguição contra os imigrantes, infringindo a lei, mandando prender juiz, infringindo leis internacionais de direitos humanos. É hora de sair desse país para não perecer. Ele está abrindo centros de detenção em vários estados, em várias cidades, prendendo imigrantes sem deportar. E colocando gente para trabalhar no mercado local, na indústria local. Isso é mercado escravo. E esse centro de detenção são como campos de concentração do tempo do Adolf, bigodinho alemão. A administração dessas prisões ou centros de detenção para imigrantes nos Estados Unidos é feita pela iniciativa privada. E todos trabalham. O imigrante que já trabalhava quase que de graça, abaixo do preço, né, que o americano trabalha, agora vai trabalhar de graça. Então, eu quero fazer um alerta para os nossos compatriotas brasileiros. Venham para o Brasil o mais rápido possível. E, por favor, traga o seu dinheiro, porque nós precisamos dele para movimentar nossa economia aqui. É hora de, cambada de gente boa. Saiam daí enquanto podem, porque o negócio vai estreitar nesse país. Não tem retorno. O que o Trump fez é um caminho sem volta. E cada dia mais ele se vê num precipício, jogou um país inteiro, uma nação inteira no precipício. Isso é que dá o preço de escolher essas pessoas como suas lideranças. E no Brasil, graças a Deus, nós superamos essa etapa da história. Esta fase difícil da nossa história foi superada. E a nossa justiça, graças a Deus, o nosso STF, trabalha. Aqui não é Estados Unidos, não, onde bandido vira presidente. Aleluia. Mas o Lula foi presidiário. O presidiário Lula. A Lava Jato foi uma fraude.
a serviço dos americanos, para tomar as nossas empresas, Petrobras, Pré-Sal, e etc, etc, etc. Mas nós vencemos, graças a Deus. Bom, mas o tema aqui é religião. E eu não vim para falar de política, é porque caiu desse assunto. Mas a gente sempre tem que lembrar, né? Que depressão é um mal. E muita gente, quando a conta chega, entra em depressão. Esses precisam ser punidos ao rigor da lei para servir de exemplo para os outros, para não fazer as mesmas cagadas. Mas também tem aqueles que foram vítimas de circunstâncias ou de abusadores que quando lembra chora. Esses precisam ser cuidados. Esses precisam ser atendidos. Precisam de auxílio. Mas criminosos precisam de justiça. Não quer sofrer na cadeia, é só não cometer crime. Eu penso dessa forma, né? Mas é isso aí. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós queremos justiça, viu, seus bolsonaristas dos infernos. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Para de ficar considerando as coisas antigas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para você. Deus tem prosperidade, portas de emprego abertas, movimentação bancária. Deus vai te abençoar poderosamente. O passado te tirou, te frustrou, te traiu, te abandonou, tirou algo de você que você estimava tanto. Talvez até a sua inocência, a sua capacidade de confiar no ser humano, porque foi traído, muito traído. E traição não é só traição afetiva, não. Existem várias formas de traição, de amizade, no trabalho, e etc, etc, etc. Pessoas que foram feridas e foram vítimas da circunstância, vítimas de agressores, vítimas da extrema-direita, fake news, pessoas que tiveram suas reputações manchadas, perseguidas por estes maus. Padre Júlio Lancelotti, que foi vítima da situação, teve a sua reputação manchada pelos enganos da política, dos extremistas, e etc, etc, etc. Mas é hora de virar a página. Deixar o passado no passado, levantar a cabeça e prosseguir a caminhada, porque Deus tem coisa nova e tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho pela frente. Não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, é hora de levantar a cabeça, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Você não percebeu isso ainda? Perceba então. Para de considerar as coisas antigas, porque alguém me traiu, alguém me feriu, alguém tirou de mim. Pare de considerar isso. Passa uma borracha nessa história triste que te fez chorar. Agora é hora de levantar a cabeça e prosseguir na caminhada. Deus tem vitória para você. Pregador, mas eu passei por um deserto. Deserto é lugar de muita sede, de solidão, sol escaldante. Eu passei pelo deserto. Pois é, mas Deus, ele abre caminho no deserto para você. Rios no deserto. Rios no ermo. Glória a Deus. O rio tem correnteza. O rio sacia a sede. A correnteza traz o fluxo. O que estava parado agora começa a se movimentar. Estou fazendo uma coisa nova. Não percebeste ainda? Aleluia. É um novo ciclo. É um novo tempo para a nação brasileira. Tempo de paz e de prosperidade, em que o Brasil vai se destacar economicamente,
geopoliticamente no cenário mundial. E nós estamos aqui, nesse bonde, o bonde da prosperidade. Glória a Deus. Estou fazendo uma coisa nova, não percebeste ainda? Você já agradeceu a Deus hoje por Bolsonaro não ser mais o presidente da República? Envolvido em fraude de vacina, fraude do INSS. E nós queremos a apuração dessa situação aí. Nós queremos ver esse povo tudo de trás das grades. Eu falo por milhões de brasileiros que anseiam por justiça. Autoridades, não parem de trabalhar. Não se esquive diante da justiça ou das ameaças que sofre. Alexandre de Moraes foi atacado, teve a sua família atacada em redes sociais. E não se esquivou diante das ameaças ou da justiça. Homens valorosos que nós temos no Brasil, que estão escrevendo história e tornando o nosso país grande, maior. Após uma tempestade que durou uma noite inteira, após a tempestade veio a bonança, a paz e a prosperidade. Mesmo com ataques religiosos, de profetas mentirosos, enganosos. Tem um tal de Sandro Rocha, lá do Paraná, e outros profetas também por aí. E quando esses homens abrem a boca, Deus que me livre. Sangue de Jesus tem poder. São os donos da verdade. Homens que se enrolam em bandeira e saem falando asneiras por aí. Blá, 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 blá. A maior sentença para um falso profeta são as suas falsas profecias não serem cumpridas. Você sabe quando uma profecia é enganosa? É quando ela não acontece, né? Infelizmente, a igreja evangélica do Brasil se reduziu a isso. A mentira, ao engano, aos falsos profetas, à extorsão, ao estelionato da fé. Esse dia o povo estava falando por aí daquele Miguel Oliveira, né? O mini pastor, o pastor Mirim. Com quem que ele aprendeu? Você acha que ele aprendeu com Júlio Lancelotti? Com o padre Júlio? Ou ele aprendeu com os mercenários do seu convívio? Com aqueles que são comuns a ele? Agora ele está sendo discipulado por Marcos Feliciano, ensinando a roubar melhor, refinando as suas técnicas de roubo, de pregação. Você tem que entrar na política, você tem que ser de extrema direita. Bom, eu estou falando isso aqui para dizer para vocês que infelizmente a igreja evangélica no Brasil foi reduzida ao pó, com o rosto no pó, com suas vestes rasgadas, com a sua vergonha exposta. Aqueles que defraudaram a muitos, agora estão expostos, defraudados, com suas vestes rasgadas e no pó. Em nome de Jesus. Isso aí é o bolsonarismo. A cara da mentira. A cara da riqueza. Riqueza, ó. Bolsonaro te ensina como roubar. Como trazer dinheiro dentro de uma caixa de sapato. Como comprar mansões com dinheiro à vista. Com dinheiro vivo. Como fraudar vacinas. Como botar sua quadrilha para fraudar o INSS. CPI já. Cadeia no lombo deles. Pois é. Bom, mas eu não vim falar de política. Hoje a minha língua tá afiada, né?
Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Neste lugar darei a paz. Um segundo ciclo, um segundo estágio, a glória da segunda casa. Eu sei que o Brasil foi roubado, extorquido. As nossas instituições democráticas foram aviltadas com ataques covardes por grupos políticos ou movimentos políticos, tendências extremistas que se aproveitaram dos nossos gatilhos democráticos para atingir no peito a nossa pátria, aviltando a pátria amada Brasil. Mas nós vencemos. E após uma grande tempestade que durou uma noite inteira, o sol da justiça raiou. E a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Este segundo estágio será bem melhor, o Senhor trará paz. É tempo de esquecer o passado. É tempo de pacificar. Mas não é com anistia que se pacifica, é com justiça. Gente inocente não pede anistia. Gente inocente pede justiça. Quem não deve, não teme. Mas eu não vim falar de política. Se entrei nesse assunto foi porque o Espírito me conduziu a isso. E neste momento atual, neste tempo, muitos precisam ouvir esta palavra e ter uma direção em que o extremismo e o fake news não posso falar. Confundiu a muitos. E o povo da igreja brasileira, muitos estão confundidos. E não conseguem se desvencilhar. E estão junto com esses, caminhando à destruição. Eu vi umas falas do Silas Malafaia do passado. Homem de Deus. Homem admirado. Antes de enlouquecer. E ele dizia que a igreja não poderia se misturar com política. A igreja não poderia fazer política, a igreja é imparcial. Ele pregava o que eu prego hoje. E a gente observa como é a degeneração de um grande homem de Deus. E a gente fica triste de ver o que se tornou esse homem. As lideranças das paradas LGBTQIA-. Tudo enrustido. Nas suas lutas pelo extremismo. Bom, a questão de enlouquecer é meu ponto de vista, é o que eu penso. Né? E eu tenho o direito de falar o que eu penso. E, infelizmente, mas a gente está aqui para pregar a verdade, né? A vida continua, a conta chega para todo mundo, e os ciclos se encerram, e a vida segue o seu curso como o grande rio da vida, com o seu fluxo e os movimentos que a vida traz. Vida que segue. Vamos orar. Senhor, por esta causa, eu dobro os meus joelhos. O Senhor vai visitando agora pessoas que foram vítimas da extrema-direita. Muitas pessoas que tiveram as suas reputações, meu Deus, manchadas, atacadas. E nós, como fazemos parte da religião, Senhor, nós temos que falar sobre esse assunto, eu quero te apresentar. Que essas pessoas, ó Pai, sejam amparadas. Alexandre de Moraes, que teve a sua reputação atacada, sua família atacada. Senhor, ampara este homem, ampara esta família, Pai. O presidente Lula, ampara ele também. A Janja, Senhor, uma mulher honesta, decente, uma esposa honrada, tendo a sua moral atacada por grupos de pessoas e movimentos políticos, extremistas, pessoas desonestas. Meu Pai, eu peço agora em nome de Jesus, em favor das nossas lideranças, das nossas autoridades, os ministros,
Pai, eu peço ao Senhor que estenda as tuas mãos nesta hora. Eu quero apresentar também as vítimas do extremismo, aqueles que se deixaram levar, que fizeram a lavagem cerebral nessas pessoas. Muitos estão por detrás das grades, lá na Papuda, porque estava lá, Senhor meu Pai, fazendo baderna em nosso país. Este país precisa levantar a cabeça, Pai, e essas pessoas precisam ser curadas. E eu peço a cura, a libertação e a vitória para multidões de pessoas que se perderam no caos da extrema-direita. Em nome de Jesus, que o juízo venha sobre esses que hoje se fazem de vítimas e estão todos adoentados. Que não cesse sobre eles o juízo, que não cesse sobre eles a espada, que não cesse sobre eles a lei e a justiça, na vida de Jair Messias Bolsonaro. As vozes estão clamando por justiça. Muitos que perderam as suas vidas por causa de corrupção, lavagem cerebral, teorias de conspiração, os teólogos apocalípticos. Meu Deus, que essas pessoas sofram a justiça, o juízo do Senhor. Porque o negócio aqui do Brasil não é bagunçado, não. E Deus é Deus. Para que tenha e veja a sua igreja envolvida com tanta corrupção, tanta politicagem, em nome de Jesus. Eu clamo agora, Senhor, pelo livramento, pela pacificação total deste país, e que o Senhor venha trazer justiça e juízo sobre esses que propagam o caos à nossa nação brasileira. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Deus. Glória a Deus. Por novos ciclos que surgem no horizonte, o sol da justiça que levanta. Aleluia! No firmamento. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque foi difícil para nós brasileiros passar por tudo isso. Mas nós passamos e prevalecemos para a glória do Senhor. Foi aprendizado, agora é tempo de virar a página, continuar a caminhada, encerrar ciclos antigos e começar coisa nova. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus abençoe.